Boa noite, meu irmão. Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvores maravilhosos, entoados para engrandecer o nome do Senhor. Você está feliz? Amém. O Senhor é bom, meu irmão. Ele é maravilhoso. Feche os olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite, esse momento de confraternização com os irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Te damos o louvor por todas as canções que foram cantadas aqui, Pai. Nós te entregamos o nosso riso como sacrifício vivo, Senhor. Sabemos que os nossos pés têm uma dança de alegria, porque você é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Obrigado que nós confiamos em você e essa segurança nos leva a ver a vitória. Ainda que as circunstâncias estejam dizendo algo para nós falamos aquilo que nós queremos ver através da fé. Obrigado, nós chamamos a existência aquilo que não é como se já fosse, nós nos alegramos em Ti, Pai. Obrigado por tudo. Toda a provisão vem de Ti, porque você é aquele que provê tudo para nós, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos falar essa noite sobre dízimos e ofertas. Você está feliz? Amém. Aleluia. Já quero começar falando sobre algo que Deus falou para Abraão quando ele foi oferecer o seu filho Isaac, quando ele estava pronto para oferecer o seu filho, porque Abraão ele ofereceu Isaac no seu coração. Deus tinha pedido Isaac para Abraão, e Abraão estava lá com o holocausto, estava lá com a fogueira, estava lá com o cutelo, estava lá com a oferta que era seu filho. Na hora que ele foi executar, apareceu um anjo do Senhor e disse: não faça isso. E Deus proveu o cordeiro. O Deus que você serve é o Deus que provê todas as coisas. Com Deus não há falta, e sim, Deus ele promove uma situação, não que ele promove a falta, mas naquele momento de falta, Deus ele vem com o sobrenatural para mostrar que ele é Deus na sua vida. Então, nós vamos aprender aqui sobre dízimos e ofertas, e esse assunto, em alguns lugares, é tido como resistência. Pessoas, quando falam de dízimos e ofertas, fecham o coração, mas você vai aprender aqui essa noite, que é um assunto muito importante para o nosso crescimento. Porque a minha natureza foi mudada. Quando eu estava no mundo, tem um ditado no mundo que diz o seguinte: quanto mais eu tenho, quanto mais eu retenho, mais eu tenho. Mas quando eu me converti, eu entendi o seguinte: com Deus é sempre melhor dar do que receber. Então a minha natureza foi mudada. A natureza que habita hoje em mim é a natureza de Deus. Então, se eu tenho a natureza de Deus, eu vivo como Deus me chamou para viver. Vivendo, triunfando sobre as adversidades. Porque é melhor dar do que receber. E Deus ele é especialista, porque João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Gênesis, quando o homem peca, quando o homem erra, Deus lhe dá uma sentença para a serpente, e Deus fala para a mulher, e ele diz o seguinte: do descendente da mulher, ou seja, a palavra descendente no original significa semente. Te lembra algo? Lá onde estava um caos, o pecado, Deus estava falando que do descendente da mulher, a semente que viria da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Lá naquele caos, Deus já estava falando de semente. Deus é um Deus que nos ensina acerca de todas as coisas. E semente, dízimo, foi Deus que estabeleceu. Então, quando eu resisto isso, eu estou resistindo a Deus. Está comigo? Porque Deus está me ensinando, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Deus é especialista em nos ensinar o que é dar. E as pessoas, às vezes, se convertem, mas, às vezes, elas ficam com a natureza do velho homem, retendo tudo. Ei, nós estamos no reino de Deus. E a nossa natureza foi mudada, então eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso entender que a minha mente tem que ser trabalhada primeiro. Quando nós vamos falar um pouco aqui sobre dinheiro também, a gente não vai fechar o nosso coração. Porque o dinheiro está aqui para nos servir. Nós não somos escravos do dinheiro. O dinheiro nos serve. Então, quando eu nasço de novo, a natureza de Deus vai habitar em mim e eu começo a entender esse assunto sobre dinheiro, sobre dízimo como leveza. Não como peso, não fechando o meu coração. Porque eu entendo que
como o natural e o espiritual, eles andam junto. Se eu resisto sobre esse assunto, eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim. Então tudo começa com a renovação da nossa mente. Eu preciso entender que Deus, Ele quer me ensinar sobre dízimo, sobre oferta, sobre fé, sobre todos os assuntos que Ele estabeleceu na palavra. Só que para isso eu preciso abrir o meu coração. Então você que está nos assistindo, não feche o seu coração, porque nós vamos falar sobre dízimo, vamos falar sobre oferta, e abra o seu coração. Está comigo? Eu quero já começar pontuando 3 partes importantes dessa mensagem. Eu quero começar com essa introdução, falando um pouquinho sobre dinheiro é uma expressão dos resultados tangíveis. Dinheiro é a expressão dos resultados tangíveis. Abre comigo lá em Ageu, capítulo 2, verso 8. Dos recursos tangíveis. Dinheiro é a expressão dos recursos tangíveis. Ageu 2:8. Você achou? Ageu 2:8. Diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deuteronômio 10:14. Abre comigo, por favor. Diz assim o texto, Deuteronômio 10:14 diz assim: eis que os seus céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que há nela. 1 Coríntios 10:26, abre comigo, por favor, também. Hoje você vai ler um pouco a Bíblia. 1 Coríntios 10:26. Diz assim o texto: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é a fonte dos recursos. Ageu fala sobre isso, Deuteronômio fala sobre isso, e 1 Coríntios fala sobre isso. Que Deus é a fonte dos recursos. Você se alegra por isso? O seu Pai, o seu Deus é a fonte de todos esses recursos. Dele é o ouro, dele é a prata, a terra é dele, ele deu aos homens, a plenitude é dele, os recursos vêm dele, tudo que, quando nós falamos de recursos, Deus é ele que gera, é ele que promove. Deus é a fonte de todos os recursos e produtos que geram riquezas. Quando esses elementos são usados pelo homem para ter alguma utilidade na vida diária, isso passa a ter um valor. E o valor é o dinheiro, e é a forma que se expressa esse valor. Então, a prata, o ouro vem do Senhor. A plenitude é do Senhor. Então, Deus é aquele que gera as riquezas. E eu preciso compreender que esse mesmo Deus, ele está pronto para me ensinar que tudo está disponível para mim e para você. Só que para isso eu preciso renovar minha mente, porque Deus não é Deus de coisas pequenas. Eu não estou falando de extravagância, eu estou falando que o nosso Deus ele é grande, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, tudo vem dele. Esses recursos que nós estamos vivendo aqui na Terra, se nós formos analisarmos, tem recurso para todo mundo viver como um rei nessa Terra. Mas por que as pessoas não vivem? Muitas delas estão presas na sua mente por mediocridade. Escravo só ao dinheiro, à riqueza. Esquece de dar glória a Deus. É Deus que dá força para você construir riquezas. É Ele que te abençoa, é Ele que me abençoa, é Ele que nos dá o dom, os talentos, para que possamos produzir. Então Deus ele está nos ensinando essa noite a abrir a nossa perspectiva, o nosso horizonte. Eu não estou falando de extravagância, eu estou falando de você entender quem é seu Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Todo recurso vem dele, toda força vem dele, é tudo para ele. Então entender sobre dízimos e oferta é entender que todo recurso que você produz vem dele. Eu preciso reconhecer isso. Se eu hoje trabalho e hoje eu tenho um salário, não é o meu patrão
que é a minha provisão. Não, é Deus. O meu patrão é um canal que Deus utilizou para me abençoar. Então tudo vem dele, é para ele, é dele, tudo é dele. Se eu me levanto e vou trabalhar e eu tenho saúde, é porque ele me deu saúde. Então quando nós aprendermos sobre essas coisas tão simples, quando a gente falar de dinheiro, a gente vai ficar mais leve. Porque dinheiro é um papel que a gente usa para esses recursos naturais. Você está comigo? Só que as pessoas, às vezes, elas pegam esse papel, esse dinheiro, esse recurso natural, faz para ele o seu Deus e vive para aquilo. O nosso Deus não é mamão. O nosso Deus não é mamão. O nosso Deus não é mamão. E tem muita gente, nós sabemos que existe, que tem um desequilíbrio quando fala de dízimos e ofertas. Nós sabemos disso, que tem pessoas que usurpam das ovelhas, mas nós estamos em um bom lugar. Você está em um bom lugar. E essa igreja que fala sobre dízimos e ofertas. Porque assim como o André falou na última ministração, nós falamos sempre as mesmas coisas. Então você que está se achegando, não se escandalize. Abra o seu coração para você estar num bom lugar de equilíbrio. E nós sempre vamos falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre fé, porque é necessário. Muitas pessoas novas estão se achegando. Muitas pessoas vêm com paradigmas de que, vou dar dinheiro para o pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando você começa a estudar a palavra, você vê que não é isso que a palavra fala. E nós nos desarmamos. Abrimos o nosso coração. E eu quero falar um pouco sobre princípios espirituais. Que nós temos que entender que princípios espirituais sobre o que fazer com o dinheiro e princípios naturais que regem a administração financeira. O princípio natural, Deus é a fonte de tudo, de toda a nossa riqueza. Amém? E o princípio natural, eu preciso ser o gestor da minha vida financeira. Você está comigo? É um conjunto. Deus está junto comigo, me ensinando. Ele me dá tudo aquilo que eu necessito. Me dá força, me dá riqueza. E o que eu faço? Eu vou gerenciar essa riqueza. Então anda junto o espiritual e o natural. Então eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso deixar a minha vida natural de qualquer maneira. As minhas finanças não podem estar de qualquer maneira. Eu sou o gestor da minha vida e eu preciso gerenciar as minhas finanças. Como Deus vai te dar 1 milhão se você não sabe administrar R$100? E às vezes as pessoas querem muito, mas não sabem administrar o pouco. Então às vezes nós queremos o muito. Senhor, mas eu quero ofertar em missões. Se eu tivesse 1 milhão, eu dava 900 mil. Mas todo terceiro domingo, quando se fala de missões, às vezes nós lidamos com a oferta de missões de qualquer forma. Pegamos o que sobramos. Ou é só comigo? Às vezes nós esquecemos a correria, o dia a dia, mas oferta não é isso. Não é algo que está assim, está sobrando. Não, oferta nós oramos. Senhor, quanto que o Senhor quer que eu oferte em missões? Isso é administrar as minhas finanças. Eu equilibrar a minha vida. Eu entender que Deus ele me dá o recurso, mas tem a minha parte natural, que é gerenciar esse recurso. Então, Deus nunca vai te dar 1 milhão para você ofertar em qualquer coisa, ou na igreja, se você não sabe administrar aquilo que você tem. Se eu não sei administrar aquilo que eu tenho. Você está comigo? Anda junto. Ignorar as leis naturais traz dificuldade na vida e nos leva à ignorância ou à maldição. Abre aspas. Porque as pessoas colocam a questão do dízimo e oferta quando não dão o dízimo e oferta e acontece algo na vida financeira dela. Ela atribui tudo, o devorador, o migrador, tudo com o. Só que ela esquece que tudo que ela está passando é uma má administração
dela mesma com sua finança. E é mais fácil a gente jogar a culpa para o migrador, o devorador, não é? Ou não? É mais fácil atribuir a outro. Ah, porque o devorador entrou lá em casa, então eu tenho que me posicionar para dar o dízimo, senão o devorador, o migrador, vai afetar as minhas finanças. Ei, não é assim que funciona. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. Não existe mais migrador, ceifador, devorador. Não existe mais. Foi cravado na cruz. Só que as pessoas não têm esse entendimento e atribuem a vida financeira dela, que está uma bagunça, ao migrador, ao devorador. Só que ela esquece que existe uma vida natural, onde ela tem que gerenciar. Essa lei natural do dinheiro, eu preciso entender que o dinheiro está aqui para me servir. Se eu não sei administrar esse dinheiro que está para me servir, eu vou me embaraçar. Eu vou andar com dificuldade na minha vida financeira. E sempre vai faltar, nunca vai ter. Sempre vou estar enrolado. Por quê? Porque eu não estou administrando os meus recursos. Então, se sempre está faltando, se nunca tem, eu preciso me posicionar e me avaliar. Onde eu estou errando? Que Deus não é irresponsável. Se a gente não alinhar tudo isso, nós vamos tratar e vamos falar de dinheiro e as pessoas vão fechar o coração. Porque foi colocado muito julgo nas pessoas. De obrigação, tinha que fazer isso. Tem gente que dá o dízimo com medo. O devorador, do migrador, foi colocado muito medo. Só que hoje é uma noite de libertação. É uma noite onde nós vamos falar de dinheiro com leveza. Desde quando eu me converti, eu vivo essa prática do dízimo e da oferta. Nunca me faltou nada. Eu não sou melhor do que você, mas eu entendi que eu tenho que gerenciar a minha vida financeira. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Eu não posso fazer dívida se eu não tenho como pagar. Gerenciar a minha vida. Aí, às vezes, portas não se abrem porque eu estou quebrando princípios naturais, onde Deus me deu a vida para que eu possa gerenciar. Aí porta se fecha, aí não entende porque algumas coisas não acontecem, porque a vida está toda bagunçada. Quando Deus ele olhou lá em Gênesis 1, ele viu a terra era sem forma e vazia, Deus disse, haja. Deus é um Deus de organização. Se sua vida está bagunçada, hoje Deus está trazendo luz para que você e eu venhamos ver a bagunça e consertar. Então eu sou a primeira pessoa a me julgar. Eu não estou julgando você. Isso é uma palavra, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de ajuda. Aonde eu estou ministrando para você, estou sendo ministrado. Porque a luz da palavra está chegando em áreas da nossa vida que muitas vezes a gente fecha. Porque foi colocado um rótulo quando falava de dízimo e de oferta. Mas você vai aprender aqui hoje que existe uma parte natural que eu preciso lidar com o dinheiro. Eu preciso aprender a lidar com o dinheiro. Eu preciso ter domínio próprio. Se eu tenho um cartão de crédito, eu faço compra e eu sempre passo dos limites do cartão de crédito, eu preciso me posicionar e entender, ei, dá um freio. Se eu sei que eu não vou conseguir pagar, o que eu vou fazer? Não, vou fazer compra no cartão de crédito. Mas as pessoas vão fazendo compra, vai pagando o mínimo, do mínimo, e vai pagando juros, e vai se enrolando. Aí quando vê, está todo enrolado, não consegue fazer as coisas, por quê? Não soube lidar nas leis naturais. Não soube lidar com o dinheiro, com o cartão de crédito. Você é o gerente da sua vida. Então eu preciso gerenciar. Eu preciso dizer não para mim mesmo. Domínio próprio. Eu preciso olhar para o cartão e falar para o cartão, é eu que te domino, não é você que me domina. Porque nós estamos vivendo um tempo onde existe a condição das pessoas serem levadas a comprar, sem nem saber por que estão comprando. Então, às vezes nós compramos algo que não é necessário para aquele momento.
mas porque nós estamos no vício ou enrolados com o descontrole, nós ficamos presos naquele embaraço. Aí, de repente, você está até com um tênis bom, você compra outro, por quê? Todo mundo está comprando tênis. De repente, seu celular você comprou ano passado, você vai comprar outro. Por quê? Todo mundo está com o celular da moda. Você não é todo mundo. Você precisa identificar qual é a sua estação. Eu preciso identificar qual é a minha estação. Qual é a estação que você está vivendo? Se a estação que você está vivendo é verão, não ande de casaco. Se você andar de casaco no verão, as pessoas vão olhar para você e vão falar, é maluco, é doido. Aí você pega esse exemplo para o espiritual. A vida é sempre enrolada, sempre embaraço, nunca dá. Por que nunca dá? Porque o natural está desalinhado, o natural está de qualquer forma. Ei, alinha primeiro o natural, que o espírito vai pegar junto. Eu não posso ignorar as leis naturais. Deus me deu inteligência para administrar. Eu quero falar um pouquinho sobre administração. Você continua me amando? Ter controle com o dinheiro é vital para a vida tranquila. Controlar receitas, despesas, investimentos e gastos. Quem faz isso? Eu. Eu preciso ter o controle com o dinheiro. Ver a minha receita, o quanto que eu estou gastando, o que eu estou gastando. Eu estou investindo? É prioridade isso que eu vou comprar agora? Mas nós estamos sendo levados no sistema do mundo, um sistema onde tem que ser agora, tem que comprar. Quem disse? O sistema. E sem perceber, nós estamos sendo levados por esse sistema. Então analise, é prioridade? Veja a sua receita. Você recebe quanto? R$1.000? Então não gaste 2.000. Porque você vai ter um saldo devedor de R$1.000. Posso ouvir um amém? Eu não posso gastar além daquilo que eu recebo. Senão sempre vai ter um saldo devedor. Eu preciso entender que eu tenho que administrar a minha vida. E Deus, ele tem ferramentas disponíveis para mim e para você. A própria palavra já é uma instrução. Vai ler sobre a vida de Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus. Abraão, ele tinha posses. Ele decidiu acreditar em um Deus que ele não via. E a Bíblia fala que Abraão foi bem-sucedido. José foi vendido como escravo. Foi vendido pelos seus irmãos. E ele foi tido como escravo. Potifar o comprou. Ele foi para o cárcere. Mas os sonhos de Deus continuavam na vida de José. Ele estava lá na prisão, mas o sonho estava lá dentro dele. Ele já era governador, porque Deus já tinha visto ele como governador. Ele estava na casa de Potifar, ele já era governador. Deus tinha falado para ele. E a Bíblia fala que o segredo da vida de José foi que Deus era com ele. Deus é contigo? Amém. Então ajusta a tua vida natural para que o espiritual pegue junto. Essa palavra não é palavra de condenação, é uma palavra de ajuda. Então eu preciso administrar a minha vida. Administração, fala comigo, administração. É necessário para os dias atuais. Fala assim, eu sou o gestor da minha vida. Você é o gestor. Começa a ler sobre finanças. Começa a buscar sobre esse assunto de equilíbrio. Aí sim você vai entrar sobre dízimos e ofertas e você vai ter leveza. Eu quero falar um pouquinho sobre dívidas. Você continua me amando? Ok. Dívidas são, em geral, o resultado do descontrole financeiro. Não podemos gastar mais do que recebemos. Geralmente é um descontrole. Geralmente é algo que a gente não pode fazer,
Mas porque a gente já está nesse descontrole, a gente não tem a percepção e a gente acaba entrando em um abismo que chama outro abismo, que chama outro abismo, e a gente sempre vai estar nesse abismo, nesse descontrole. Deus nos chamou para gerenciar a nossa vida. E eu preciso me colocar na posição de Senhor, eis-me aqui, fala onde eu estou errando. Você pode ser corajoso e falar isso para o Senhor. Senhor, onde eu estou errando? Ele vai te falar. Ele vai te falar, ó, é o cartão, então quebra o teu cartão. Se o cartão está te levando você a entrar no descontrole, quebra o cartão. Se o cartão está te dominando, quem é o seu Senhor? É o cartão. Então são coisas naturais que a gente não percebe, a gente vai se envolvendo e quando a gente vê, a gente está com a corda no pescoço. Então seja ousado, ousada, corajoso, corajosa, para se colocar diante do Senhor e fala para Ele, Senhor, me ajuda. E começa a declarar todos os dias. Pegando aqui a mensagem do André, se você ainda não viu a mensagem, você que nos acompanha no YouTube, vê lá no nosso canal, tem Confissões de Fé, André Barbosa, uma palavra poderosa que vai te ajudar. Já quero pegar gancho com a mensagem dele que encaixa tudo o que ele falou na última ministração dele. Começa a falar, eu sou um administrador, eu sou um gestor da minha vida, tudo pago, contas pagas e dinheiro sobrando. Começa a olhar para as contas e falar para a conta, conta, eu vou pagar, eu vou pagar você, eu vou zerar você. Começa a falar. Se você ainda não está vivendo, começa a chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse. Mas primeiro volta para a posição. Anda em domínio próprio, anda em equilíbrio. E começa a chamar a existência. E Deus ele vai te dar oportunidade. Deus vai abrir porta onde não tem. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Quero te dar uma ajuda aqui sobre essa parte de dívidas. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, alguém aqui necessita de sabedoria? Amém. Olha o que diz o restante. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Quer sabedoria? Peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria para lidar com as minhas finanças. Senhor, me dá sabedoria para lidar com a parte financeira da minha família, da minha casa. Senhor, me dá sabedoria. E Deus ele vai te dar os starts. Se levanta todos os dias e começa a confessar. Tiago 1,5, Senhor, me dá sabedoria. Pai, eu recebo essa sabedoria que é divina. É você que dá essa sabedoria. E começa a mudar a sua vida falando certo. Eu sou organizado, assim como Deus é. A minha vida é organizada. O Senhor é comigo. Eu posso todas as coisas. Nada vai me faltar. Em Deus eu tenho tudo. Em Deus eu faço proezas. Começa a mudar o seu dia, confessando a palavra, voltando para a posição. Eu quero te dar um incentivo. Pela fé nós vamos vencer todos esses obstáculos. Sobre dívidas, sobre coisas que você de repente está passando, desemprego, você vai vencer pela fé. Mas para isso você precisa se organizar naturalmente falando. Se equipar naturalmente falando, porque a palavra está pronta para nos auxiliar. Nesse tempo de pandemia, eu tenho um delivery de comida japonesa, mas eu tive que parar porque a pandemia deu um freio. E eu fiquei sem trabalhar. E as contas começaram a chegar, o cartão de fatura começou a chegar, meus cartões atrasaram.
Mas dentro de mim, eu estava convicto de que eu vou acertar tudo. Algo aconteceu, um imprevisto, pandemia, mas dentro de mim tem uma paz que eu sei que tudo vai dar certo. E nesse momento, um jovem da igreja, eu sem grana nenhuma, um jovem da igreja mandou um depósito para mim. Aí fui perguntar, rapaz, que dinheiro é esse? Para pagar o acampamento, alguma coisa? Não, é oferta. Amém, rapaz. Aí esse mesmo jovem foi comprar um sapato, um tênis. Chegou lá em casa, supetão. Rapaz, vê se esse tênis dá em você. Não deu em mim, não. Certinho no meu pé. Aí outro jovem me deu 5 blusas, inclusive uma dessa aqui. E no meio dessa pandemia, eu sem trabalhar, dinheiro chegando. E as contas? Chegando também. E eu crendo. Porque eu vou pagar tudo. E dentro desse meio todo, um irmão nosso, o Igor, me chamou para trabalhar. No Haja Construções. Já estou trabalhando. E as contas já estão se acertando. E o cartão, vou pagar tudo. Tudo vai se acertar. Tudo vai bem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Teve momentos que Senhor, e agora? Mas vinha essa nota dentro de mim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e eu descansava. Às vezes é ruim para um pai de família, não está trabalhando. Mas aí eu ia ler a palavra. Nesse momento que eu fiquei sem emprego, ler a palavra, orar, me preparar, e o emprego chegou. E as contas já estão se acertando. Por que eu estou falando isso para você? Porque o mesmo Deus que fez isso na minha vida vai fazer também na sua. Se você está desempregado, recebe aí o emprego em nome de Jesus. Eu sou sushi man. E estou trabalhando como ajudante de pedreiro. E Deus tem tratado isso comigo. Porque tem portas que Deus vai abrir. Que de repente se você não tiver o discernimento, você pode falar, mas eu sou sushi man, vou trabalhar de ajudante de pedreiro. Mas orgulho e soberba não está no meu coração. É um tempo. Então fica atento àquilo que Deus está fazendo na sua vida, essas oportunidades. Se fosse outro emprego, eu ia meter a mão. Porque é uma necessidade que eu estava passando. Não importa se for ajudante de pedreiro, trabalhar como pintura, não importa. Simplesmente o meu coração estava pronto para falar assim, hoje me aqui, eu quero fazer alguma coisa, eu quero produzir. Então fica atento às oportunidades que o Senhor está abrindo para você, as portas que de repente não vai, aquela porta que está se abrindo, de repente você pode, mas isso sim. Porque é no meio que Deus começa a trazer processos e Deus começou a ministrar comigo, lá no meu trabalho. Porque eu sempre trabalhei em restaurante, sempre comia comida quentinha. Só que agora eu estou levando marmita. E em alguns momentos a marmita estava fria. Mas eu não reclamei. Deus estava tratando comigo para eu voltar à minha essência. Eu podia muito bem reclamar. Comida fria. Mas não, eu me alegrei e falei, Senhor, obrigado, porque você está me ensinando. Algo tão simples. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não é abençoado por causa de orgulho. Eu percebo agora, eu estou com uma agulha espiritual, eu estou furando essas bolhas de orgulho. O orgulho não pode estar do nosso lado. E Deus começou a ministrar comigo, eu não posso perder a essência. E sempre dando glória. Comida quente ou fria, dando glória. Tem comida!
Deus é minha provisão. Deus é minha provisão. Então são coisas como essas que, quando o sustento vem, eu lembro. Quando eu recebo o meu salário, como eu não vou dar 10% ao Senhor? Está vendo como é simples? Como eu não vou pegar 10% do meu salário e honrar o Senhor? Foi Ele que produziu as riquezas para que eu pudesse adquirir através do dinheiro. E essa riqueza, eu estou conseguindo, riqueza que eu falo assim, o salário, pagar as contas que estavam atrasadas. Como eu não posso chegar para o Senhor, Senhor, aqui, ó, é até pouco, 10%. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Na pandemia não tinha nada no salário, começou a chegar o dinheiro. Minha mãe, oferta aqui, meu filho. Minha irmã aqui, meu filho. 200, 300. E eu só, opa, vem. Nesse momento de pandemia, Deus começou a ministrar que Ele é meu pastor e nada vai me faltar. O emprego chegou e tem coisas novas. Eu quero entrar agora na parte do dízimo. Você está alegre ainda? Amém. Você está entendendo como é fácil falar sobre dízimos e ofertas? Que tudo que você produz foi o Senhor que te deu. Então é justo honrar a Ele. Porque dízimo é pessoal. Fala assim comigo, dízimo é pessoal. É você e o Senhor. Aonde você chega através da fé, você, Senhor, aqui, ó. Obrigado, Senhor, por 10%. Eu honro a Ti com 10%. Vamos aprender um pouquinho com Provérbios 3:9. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Ou você está sendo esticado essa noite? Oh, aleluia. Provérbios 3:9. Vamos entrar agora sobre a parte de dízimo. Diz assim, Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens, com tua renda. Irmãos, tudo que você produz foi o Senhor que te deu. Tudo que você conquista é o Senhor que te capacita. Ele que abre a porta, é Ele que te qualifica. Eu, quando comecei a trabalhar no restaurante, eu comecei a fazer de tudo no restaurante. Eu era garçom, eu era atendente, eu limpava, eu fazia de tudo. De repente, o patrão fez uma obra e botou comida japonesa. Só que lá, quando eu trabalhava no restaurante, não tinha como eu crescer profissionalmente. Era só ficar ali, fazer de tudo um pouco. Não tinha como eu crescer. E veio essa oportunidade da comida japonesa. E eu me acheguei ao sushi man e falei, rapaz, esse negócio é muito maneiro. Tu pode me ensinar? Ele pode. Só você chegar cedo. Aí eu comecei a chegar cedo. Eu pegava 11 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Eu comecei a chegar às 7 horas da manhã. De 7 até as 11 eu estava aprendendo a culinária japonesa. E aonde não tinha como eu crescer, eu cresci. Me tornei sushi man. Aonde não tinha como, você não entendeu, não tinha como eu crescer profissionalmente, não tinha como. Deus abriu a porta onde não tinha. E hoje eu tenho uma profissão. Como eu não vou honrar o Senhor com os meus bens? Como eu não vou? Se eu não honrasse o Senhor, eu seria medíocre, avarento, egocêntrico, ia pensar só em mim. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo, rapaz, só o Senhor. Só o Senhor. Não tinha carro, hoje eu tenho. Como eu não vou honrar o Senhor? Quando eu olho para a minha vida, eu falo, Senhor, não tem como eu não te honrar. É muita coisa que o Senhor fez na minha vida. Eu fico constrangido com tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E tem muito mais. Porque
Porque Deus é um Deus grande. E as pessoas vão ver na sua vida o El Shaddai. E onde começou essa questão de dízimo? Vamos ler lá em Gênesis 14, 16. Então, Provérbios fala para honrarmos o Senhor com o nosso bem, com tudo que nós temos. Gênesis 14, 16 diz assim: trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abrão deferir os Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, do vale de Savé, que é o vale do rei. Verso 18, que é importante também. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o... Então, onde começou essa questão de dízimo? Com Abraão. Aqui, no caso, é Abrão, depois o nome dele foi mudado. Seu sobrinho Ló foi feito refém por alguns reis, e Abraão saiu para resgatar o seu sobrinho. 5 reis. Abraão levantou um exército de 318 homens, se eu não me engano, venceu a batalha e trouxe o despojo da batalha. E logo depois veio o rei de Sodoma. E logo depois veio Melquisedeque, rei de Salém, que significa rei de justiça. Salém significa a antiga cidade, o nome antigo de Jerusalém. Ofereceu a ele pão e vinho. E Abraão, daquele despojo todo, ele reconheceu Melquisedeque como um homem de Deus. Reconheceu Melquisedeque, aquilo que Melquisedeque citou, referente a Deus, Abraão reconheceu. E Abraão honrou Melquisedeque, honrando a Deus como sacerdote. Ele deu o dízimo, a 10ª parte daquilo que ele tinha possuído. Por quê Abraão fez isso? Porque ele entendia quem era o Deus dele. Quem ajudou Abraão a construir aquela riqueza, daquele despojo? Deus. Abraão não tinha como conseguir sozinho. Mas lembra que Abraão é o homem da bênção? Abraão carregava a bênção. E você foi abençoado por causa da vida de Abraão. A bênção está em você. Abraão é aquele que carregava a bênção, que carrega a bênção. E ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém, sumo sacerdote, e ele entregou o dízimo. E isso passou aos seus netos. Jacó entregou o dízimo. E assim sucessivamente, até chegar na lei. Moisés, falando sobre o dízimo, ele colocou o dízimo na lei. Quer dizer, a lei no dízimo. E muita gente fica nessa guerra. O dízimo é da lei, mas a lei já foi cumprida em Cristo. Só que o dízimo é um princípio que Deus estabeleceu e Abraão cumpriu esse princípio. Está comigo? E... Tem até o Espírito Santo aí. Então, de acordo com isso, dízimo transcende a lei. Vem primeiro que a lei. Então, por que eu vou ficar debatendo, procurando no Novo Testamento, se tem a palavra dízimo, se é para dar o dízimo no Novo Testamento? Ei, isso é pensamento medíocre. Isso é pensamento avarento. O que é 10% diante daquilo que o Senhor nos deu? Então, quando eu entendo dízimo, eu entendo que aquilo que eu possuo foi o Senhor que me deu. Abraão reconheceu aquilo diante de Melquisedeque.
ele apresentou o dízimo. Ele deu o dízimo para Melquisedeque. Então fica fácil entender que o dízimo é uma ação de fé minha. Abraão é o pai Isso foi imputado a ele como justiça, que ele creu. Ele teve uma vida de exemplo. E ele consagrou tudo que ele tinha ao Senhor. Quando eu não faço isso, eu estou sendo medíocre. O que é o dinheiro, irmãos? O que é 10%? Não é nada diante daquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso que quando esse assunto ele é tratado em alguns lugares, infelizmente, pessoas tocam o terror, faz ameaças. Aqui nós não colocamos o nome no envelope, o seu nome ou o nome de qualquer pessoa, porque isso é pessoal. Qual é a nossa parte? Ensinar você sobre dízimos e ofertas. Que é você o Senhor. Recebeu o seu salário, o que você vai fazer? Tirar a primícia. Ah, mas tem conta para pagar? Primícia. Porque se você tiver uma vida organizada, se sua administração natural for organizada, você não vai ter problema com isso. Porque você não vai acumular dívida, aí você não vai dar o dízimo, porque porque eu fui um mau gestor e deixo o dízimo para depois, ou outro mês, ou acumulo o dízimo. Irmãos, não. É primícia, é primeiro, é honra ao Senhor. E eu faço isso pela fé, Senhor, obrigado. Pela fé eu apresento a Ti. 10%, só 10%, irmãos. E fica fácil de entendermos quando as coisas começam a acontecer na nossa vida. Aí portas começam a se abrir. Aí você não entende porque de repente você está em um lugar e Deus levanta alguém para te dar uma oferta. Um dia eu estava no meu trabalho, quando eu estava trabalhando, no restaurante, alguém me ligou. Aqui o irmão da igreja. Rapaz, eu estou aqui no terreno, Deus falou que esse terreno aqui não é meu não, é teu. Amém. Receba, irmão. Amém. Coisas vão acontecer e de repente você fica. Não tem como, irmãos. Deus, ele nos surpreende. Então veja que o dízimo é algo pessoal, é algo onde eu faço. Então o dízimo é a 10ª parte, é algo que eu coloco diante do Senhor. E fica leve quando eu entendo sobre isso. Não fica pesado. Não é algo onde eu faço por obrigação, é porque eu sou generoso. Deus foi generoso comigo. Ele me amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. Fala assim, único. Deus me amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. Que generosidade é essa? Por que eu não vou ser generoso com ele? Irmãos, às vezes a gente tem pensamento egoísta ou é só eu? Eu estou ministrando para mim, você está sendo abençoado, né? Amém? Irmãos, às vezes a gente é tão egoísta. Irmãos, precisamos ser generosos. Aprender com o nosso Pai. Então, quando se trata sobre dízimo, eu tenho que ser generoso. E essa generosidade é simplesmente 10%. Só. Porque quando você dá o dízimo, você está dizendo para ele, para Deus aqui, ó. Se eu conseguir 100%, é porque foi você que me deu força. Então toma 10%. Fica fácil, toma 10%. Aleluia. Porque o dízimo é o sustento da igreja local. Como que nós vamos manter o operacional da igreja local? Com os dízimos e oferta dos irmãos. Mas você pode pensar, você leu um texto aí que fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Sim. Mas aquilo que é natural é a gente que vai produzir. Ele vai nos dar força e riqueza. E o que é natural? O dinheiro. É a gente que vai produzir. Para quê? Para que possamos receber mais pessoas aqui nesse lugar. Com excelência. Olha o piso que você está. Eu pensei que já era o porcelanato. Mas já é um ensaio. Montamos o nosso púlpito, o som. As coisas estão chegando por quê? Seu dízimo, sua oferta. Você faz parte de todas as conquistas que acontecem aqui na igreja. Quando você olha algo que está acontecendo,
esses canhões, as luzes, a pintura da parede, os ar-condicionado, tudo que está acontecendo, se alegre. Você tem parte nisso. Então o dízimo é para sustento da igreja local, porque existe contas para pagar. E não vem um anjo lá na Light lá. Não vai um anjo lá na Light lá, aqui ó, tem uma malote do céu. Não, é com o nosso dinheiro. Por quê? É Deus que nos dá a riqueza. Nada mais justo do que a gente honrar com todas as despesas que tem aqui na igreja local. Amém, irmãos? Eu sou o segundo gestor financeiro da igreja. E eu percebo como a gente está crescendo. Porque os irmãos estão entendendo de fato essa palavra. Ninguém faz aqui por medo. Mas o povo está entendendo que a mentalidade próspera começa aqui. Ó. Não retém, mas sim é bênção. Tudo começa aqui, da mentalidade. E a cada dia nós estamos conquistando coisas novas. E tem mais coisas para a gente conquistar como igreja local. Irmãos, você não sabe, mas nessa pandemia, a gente usou o recurso da igreja financeiro para comprar cesta básica para pessoas. Seu dízimo, sua oferta. Você nem sabe, não precisa você saber. É tudo nos bastidores. Por que eu estou falando isso? Para você entender a importância do dízimo e da oferta. Esse momento de pandemia, pessoas sem ter nada para comer e o social já tinha cumprido toda a meta. A gente ia deixar aquelas pessoas sem nada para comer, dando só uma palavra e despedir? Não. O evangelho não é isso. E a gente pegou o recurso da igreja e comprou cesta básica. Não vai faltar nada. Dízimo e oferta. Olha só como é importante esse assunto. E várias outras coisas, irmãos. De necessidade de irmãos. Que você não precisa saber, mas acontece. O irmão está com necessidade. Aí a igreja se levanta e oferta na vida do irmão. Para suprir aquela necessidade. Como é importante, irmãos. Cuidarmos uns dos outros. E a igreja local está aqui para cuidar de você. Então, tudo que está acontecendo, você faz parte. Você pode se alegrar? Eu quero falar um pouquinho agora sobre Hebreus 7 e 8. Diz assim, ainda falando um pouco sobre dízimo. Aliás, aqui são os homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele a quem se testifica que vive. Os homens mortais, os homens que recebem. Jesus, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Ele que recebe o nosso dízimo. Porque Melquisedeque, ele foi colocado lá diante de Abraão. E Melquisedeque é um símbolo ou um tipo de Cristo. E o sacerdócio de Melquisedeque é perpétuo. É superior ao sacerdócio de Arão e seus filhos. Então, Cristo recebe seu dízimo. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança, ele que recebe. Olha só como é importante entendermos sobre isso. Nós não lidamos com o dízimo de qualquer forma. Eu não lido de qualquer forma. Quando eu recebo a primícia, dízimo. O que tem que pagar? Vai tudo se acertar. Porque eu tenho uma vida organizada. E eu honro o Senhor com minha primícia. Amém? Quero falar um pouco sobre oferta. Oferta na igreja. Atos 11, 27 ao 30. A gente já está finalizando, fica tranquilo. Atos 11, 27 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles,
chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro, fala comigo, socorro, aos irmãos que moravam na Judéia, ao que eles, com efeito, fizeram enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Oferta na igreja. Se levantando irmãos para suprir necessidade. Já aconteceu aqui. Irmãos com dependência no rema. Irmãos se levantaram. Irmão, pode dar quanto para a gente honrar? Tanto, X, Y. Chegamos para o irmão, fica tranquilo. Pagamos. Oferta da igreja local. Irmãos se levantando para pagar rema para outras pessoas. O rema total. Socorro. Fala comigo, socorro. Então, às vezes, pode acontecer de irmãos se reunir. Vamos fazer, fulano está passando por uma dificuldade. Irmãos se reúnem. Pode dar quanto por mês? Tanto. X. E suprir a necessidade. Isso é evangelho. Aleluia. Oferta de missões. Romanos 10, 14 e 15. Aleluia. Você está alegre, irmão? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou o evangelho, que é da mesma forma. Então, oferta missionária. Quando falo oferta, eu estou tocando aqui em alguns pontos de ofertas para te ajudar. Então, quando fala de oferta, de missões, está falando sobre como vão se não há quem pregue, como serão enviados. Então, às vezes, nós estamos vivendo o nosso melhor, e às vezes tem irmãos que foram chamados para estar em tal país e está precisando simplesmente de uma ajuda, um socorro. A minha oferta missionária é a resposta de oração para aquele irmão. De repente você não pode ir para o Iraque, mas aquele irmão está indo lá porque ele tem um chamado. E você está sendo participante. Mas você não viu. Você nem sabe. Então, quando envolve oferta, irmão, é aquilo que está no nosso coração. Dízimo é 10%. Oferta é aquilo que está no nosso coração. Pode ser de você ofertar R$1.000, R$6.000. Que isso, Valzinho? Tem como ser menor, não? Tem, irmão. Mas a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Eu creio, chegando no nosso meio, profissionais liberais que vão chegar, pastor, quanto que essa obra vai tirar aqui? Pastor, quanto que é isso? Pessoas que têm um dom para contribuir. Sem reservas. Eu creio chegando para a nossa igreja. Pastor, é quanto? Irmãos, eu tenho um desejo no meu coração da gente honrar o nosso pastor. Irmãos, ofertar com força. Missões, ofertar com força. Aleluia. Oferta alçada, é com objetivo. Então o pastor, de repente, irmãos, vamos comprar um exemplo, vamos comprar aqui um púlpito. E a gente lança uma oferta alçada, onde o valor é aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E aquela oferta vai ser recolhida com o propósito, que é para comprar o púlpito. Então tem vários tipos de oferta, alçada e várias outras. Quem muito para ensinar é o André e outros irmãos. Eu sou mais pregação, irmãos. Eu não sou muito de ensino, eu sou muito pregação. Mas eu sei que você está recebendo. E eu quero finalizar com um texto que é muito interessante lá em Lucas, capítulo 18. Você aprendeu, irmão? Você está aprendendo? Você vai dizimar de forma diferente? Você vai honrar o Senhor de fato?
Diz assim, Lucas 18:18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Verso 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Eu quero finalizar com esse texto. Porque aqui, nesse contexto aqui, esse irmão que era espiritual, ele chegou para o mestre. Mestre, o que ali está falando, eu estou cumprindo, desde a minha juventude. Aí Jesus fala para ele: vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me segue. Ele esqueceu de todos os mandamentos da lei que ele citou, ele esqueceu de um: amar o Senhor acima de todas as coisas. Ou seja, ele amava a riqueza acima do Senhor. Você entendeu? Jesus estava tratando com ele: você está falando de lei, mas o primeiro mandamento, amar o Senhor sobre todas as... Ame o Senhor acima do dinheiro. Porque Jesus, ele iria bancar. Se ele falou para ele vender tudo que ele tinha, ele iria bancar. Mas ele ficou entristecido, porque ele era muito rico. Então quem era o senhor dele? Mamon. Irmão, dízimo é só 10%, não é tudo que você tem, não. Você entendeu? Dízimo é 10%, não é tudo que você tem. Então fica fácil entendermos quando falarmos sobre dízimos e ofertas. Que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, foi o Senhor que me deu. Então, quando eu olho para dízimos e ofertas, eu entendo que é uma oportunidade que Deus está me dando para andar em fé, para ser acrescentado, para honrar o Senhor, para dizer ao Senhor que Ele é meu Senhor, que eu não estou escravo ao dinheiro. O dinheiro me serve. Então, essa palavra, irmão, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de ensino, uma palavra onde luz está chegando na minha vida e na sua vida. Porque muita gente, quando fala sobre esse assunto, traz condenação, traz peso. E o evangelho é suave e é leve. Se está pesado, você está levando um jugo e um fardo que não é seu. Se dízimo e oferta está pesado, vai ler a Bíblia e entender qual é a nossa posição. Dinheiro tem que nos servir. Amém? Você seja abençoado, que você possa praticar essa palavra. Você que nos acompanha no YouTube, você possa compartilhar essa mensagem, que você possa ser um canal de Deus para abençoar alguém. Porque Deus, Ele quer alargar a nossa tenda. Deus, Ele quer que você cresça e ande em equilíbrio. Então essa palavra é uma palavra de equilíbrio para a nossa vida. Você está comigo? Você vai andar equilibrado. Você vai entender e discernir as estações que você está vivendo. Nós não estamos aqui para matar você, mas para te ajudar. Então abra seu coração toda vez que tiver alguém aqui ministrando, ensinando sobre um assunto específico, porque é para o seu crescimento. É para o meu crescimento. Seja abençoado na prática da palavra.